Que o Mestre Jesus nos ampare e nos proteja sempre. Que Ele possa instruir-me e dessa forma eu consiga repassar a Tua mensagem de luz, sendo o instrumento do Teu amor e da Tua misericórdia. Obrigado ao Centro Espírita André Luiz por oportunizar-me mais uma vez o trabalho de divulgação da mensagem cristã. Eu me chamo Ailton Gonçalves de Carvalho e aqui no Distrito Federal, no Guará 2, eu frequento o Grupo Espírita Casa do Caminho. Bem, nós espíritas, nós entendemos que Deus nos enviou 3 revelações. A primeira, Moisés, que veio mostrar a existência de um Deus único, um Deus mostrando o sentido de justiça desse Deus. Não é da forma como nós entendemos e aceitamos hoje, mas especificamente para os homens daquela época. Tivemos na segunda revelação Jesus, que veio trazer o amor, a caridade, veio pessoalmente nos apresentar uma mensagem que nós não conhecíamos profundamente. E a terceira revelação, o Espiritismo, que veio trazer a verdade, apresentando de uma forma bem sintética e simples a mensagem de Jesus, nos fazendo relembrar ao que Jesus dissera e nos ensinando coisas novas. E nós entendemos que de todas as mensagens do Cristo, de tudo aquilo que Ele apresentou, o que mais nos marca e que é um direcionador do nosso caminhar nesse orbe terrestre, é as bem-aventuranças. Gandhi afirma que se todos os livros sacros da humanidade se perdessem e ficasse somente as bem-aventuranças, a humanidade já teria um roteiro seguro para caminhar sem desenvolver sem problema nenhum. E a primeira bem-aventurança que Jesus apresenta aos homens, quando ele começa o belíssimo Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí, claro, que a pergunta clássica e clara para todos nós que estudamos essa mensagem é: o que é ser pobre de espírito? Olha que interessante. O próprio Allan Kardec vem nos falar no capítulo 7 do Evangelho, onde consta essa bem-aventurança, que ele disse assim: a incredulidade zombou desta máxima, Por pobre de espíritos, Jesus não quer dizer homens falhos de inteligência. Por quê? Porque até então nós tínhamos o pobre de espírito, aquele ser ignorante de conhecimento, aquele ser bruto, arrogante, aquele ser malvado, perverso. Por isso é que ele fala que a sociedade sempre zombou, porque ele entendeu de uma forma errônea, Então, quando a gente vai estudar a doutrina espírita, ela nos apresenta uma outra maneira, a forma verdadeira de entendermos essa passagem. Porque senão, como é que ficaria? Como é que Jesus prometeria uma bem-aventurança para os agressivos, para aquelas pessoas orgulhosas, perversas, que fazem o mal, que agridem, que machucam? Ficaria uma coisa sem nexo, sem sentido. E aí, em um dos livros da doutrina espírita, o livro O Consolador, são várias perguntas, 450 perguntas que são respondidas por Emmanuel. A pergunta 313 desse livro, Emmanuel nos diz sobre o que é ser pobre de espírito. Então a pergunta feita a Emmanuel é o seguinte: como entender a bem-aventurança conferida por Jesus nos pobres de espírito? Olha que resposta bacana. O ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas,
despidas do espírito de ambição e egoísmo que costumam triunfar nas lutas do mundo. Não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais de homens de espírito? É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhes seguirem os ensinamentos sem determinadas preocupações rasteiras da existência material, né? Ou seja, almas singelas e humildes, o oposto daquilo que a sociedade entendia até então. E nesse capítulo 7 do Evangelho, né, como eu disse, Kardec fala sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Ele vai nos apresentar uma instrução do espírito Lacordaire, em 1863, falando especificamente sobre o orgulho e a humildade. Dois contrapontos. A pessoa humilde não é orgulhosa, mas a pessoa orgulhosa não é humilde. Isso é fato. Infelizmente, na concepção atual, todos nós somos orgulhosos. Uns mais, outros menos. Mas temos que reconhecer que somos pessoas orgulhosas. Nós estamos aqui, de alguma forma, buscando esse autoconhecimento para que assim possamos conseguir a nossa transformação. Tanto é que nessa passagem, né, aqui nós vamos falar, Kardec nos apresenta o ser mais humilde que veio à Terra. E nós vamos lá ver no livro dos Espíritos, na questão 625, quando Kardec questiona os espíritos amigos, qual o tipo mais perfeito que Deus nos deu para nos servir de guia e modelo? Jesus. Jesus. Até hoje é o espírito mais evoluído que veio à Terra, que nós temos conhecimento. Vieram antes dele outros irmãos, depois dele vieram vários, mas estilo de perfeição foi só ele. Então Jesus veio a este mundo e a gente vai então fazendo um entendimento da vida dele, tendo uma compreensão aonde ele nasceu, como ele viveu e a forma que ele desencarnou. Tudo isso é uma representatividade dos seus melhores sentimentos e principalmente a humildade. E Kardec vai nos trazer aqui que Jesus representa a humildade a que a sociedade, a que a humanidade pode aspirar. E Pilatos representa o orgulho que todos nós somos. Ainda somos, vivenciamos o orgulho. O que nós temos que entender, porque muitas pessoas pensam assim, eu só vou trabalhar numa atividade espiritual quando eu me transformar, quando eu me tornar humilde, né? Porque o orgulho não me permite fazer isso. Não, é pelo contrário. Pelo simples fato de reconhecer que é uma pessoa orgulhosa, isso já é uma vitória enorme. Ou seja, vai trabalhar sim nas atividades que forem necessárias e tem condições de trabalhar, entendendo que deve buscar a sua melhora. Agora, o que nós não podemos fazer, que muitos fazem, é deixar com que o orgulho nos domine, né? Quando Kardec coloca Jesus como esse exemplo, o pilar da humanidade, da humildade, basta a gente ver um pouco a história dele. Aonde foi que Jesus nasceu? Ora, Jesus nasceu numa estrebaria. Como rei dos judeus, poderia ter escolhido os melhores locais, ou o melhor local, com pompa, né, com todo o amparo materialmente falando. Não, mas ele preferiu estar num local simples, já demonstrando ali como seria a vida dele, pautada na humildade.
conviveu com as pessoas mais simples e ignorantes daquela época, né, a quem ele fez o convite para segui-lo, ensinou em locais ermos, né? Ele não ficava dentro de templos suntuosos pregando a sua mensagem, mas ele procurava à beira de um rio, né? Uma pedra, uma floresta, um lago, enfim. Ele estava com a natureza pregando a sua mensagem de luz àqueles que queriam ouvi-lo. Então a vida dele foi pautada nisso. Até durante o desencarne dele, né? Que a gente sabe que ele foi tudo que ele apresentou, tudo que ele que doou dele mesmo ao outro, ele, no momento final, ele foi o que? Ele foi traído, ele foi abandonado pelo seu dileto amigo, né? O apóstolo, foi abandonado por todos, tá? Não só pelo apóstolo, mas por todos, porque ao final ele se encontrava no meio de dois ladrões, com pouquíssimas pessoas ali ao seu pé, você não contando com ninguém. E é tão interessante que até naquele momento ele demonstra a humildade ao pedir a Deus que pudesse nos perdoar. Durante a vida dele, uma mensagem que ele nos apresentou da humildade, sendo mestre, né, como ele mesmo disse aos seus apóstolos, que ele chamava ele de mestre, e realmente ele era o mestre. E ele então tem aquela singela atitude de lavar os pés daqueles que o seguiam, lavando e enxugando, mesmo eles não entendendo e alguns não aceitando, mas ele fez questão de dizer assim, olha, se eu fiz isso com vocês, vocês também devem fazer aos outros, divulgando de alguma forma como deve ser a nossa ação, não nos colocarmos acima de ninguém, porque nós não somos melhores do que ninguém. Então a vida de Jesus, como o próprio Allan Kardec vem nos informar aqui, é o exemplo claro e clássico da humildade. E ele vem nos colocar que a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós, né? Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. E, no entanto, sem a humildade, como vós podereis ser caridosos com o vosso próximo? É uma pergunta. É claro que, como a gente fala assim, por eu não ser humilde, eu não vou, né, fazer a caridade, não posso deixar o orgulho impedir-me de praticar e desenvolver atividades cristãs. Sim, vamos entender que nós somos orgulhosos. E ainda estamos buscando esse processo de transformação, que ainda é uma longa estrada, é um longo caminho. Mas é em cima dessas colocações é que a gente tem que estar sempre buscando as nossas possibilidades, né? Porque se eu chego e digo assim, eu sou humilde, quando eu me acho, eu digo claramente que eu sou uma pessoa humilde, automaticamente eu estou exercendo muito mais o meu orgulho do que a própria humildade. Porque o ser humilde, ele nunca diz que ele é. Ele vai demonstrando nas menores atitudes, as atitudes mais simples, comportamentos da humildade. As suas atitudes são sempre atitudes humildes. A forma como ele age, como ele se relaciona. Porque a gente vai entender que a humildade é uma virtude que conduz o indivíduo à consciência das suas limitações. Ele se reconhece um ser limitado. Ele sabe que ele não detém todo o poder, não detém todo o conhecimento. Pelo contrário, né? Ele não se vaidece pelo elogio. Ele analisa as atitudes do outro. Ele pensa da forma como ele vai agir diante de determinadas situações. Ele, em hipótese alguma, age com arrogância, né? Ele não é prepotente, ele não deixa se levar pela soberba. São comportamentos de seres humildes. Por exemplo, a gente poderia fazer uma comparação quando a gente fala do orgulho, né? Porque exatamente o orgulho é a inflamação do ego. É um conceito exagerado que o ser humano tem dele mesmo, que a pessoa tem dela mesma. Então a gente poderia fazer
um contraponto, o que era um ser orgulhoso e de repente se transformou num ser humilde. Porque Jesus ele nunca foi orgulhoso, ele já veio com todo esse sentimento já dentro dele para exemplificar aqui para nós, né? Como são as ações daquelas pessoas, daqueles seres que já desenvolveram os melhores sentimentos. Mas para a gente entender o que é ser um orgulhoso e humilde, é nós estudarmos um pouco a história de Paulo, Saulo de Tarso, Paulo de Tarso. Então nós tínhamos Paulo, aquele ser de uma soberba, de uma inteligência enorme, né? De uma sabedoria, de um conhecimento das leis, mais agressivo, perverso, vingativo. Quantos cristãos ele não mandou matar, né? E de repente teve um encontro com Jesus, e a partir daí ele passa para chamar Paulo, mudando totalmente a sua trajetória. Ou seja, de um ser extremamente orgulhoso, passando a um ser extremamente humilde. Assim foi a vida dele, quando ele reconhece Jesus, vivendo da forma como Jesus ensinou até os últimos dias da sua vida. Ou seja, é um sentimento que o ser humano ele vai desenvolvendo na medida que ele vai compreendendo a sua relação com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Ninguém desenvolve o sentimento no estalar de dedos, no piscar de olhos, porque a luta contra os nossos reais sentimentos são aqueles sentimentos mais perversos que nós trazemos de vidas passadas, desde o momento que nós entramos no reino nominal. Eles às vezes suplantam em muito os sentimentos que nós devemos desenvolver. Não basta nós fazermos parte de um ambiente cristão, não basta nós fazermos parte de um ambiente religioso, não. Esses ambientes nos auxiliam muito, mas o mais importante é quando nós estamos fora desses ambientes. Porque eu me lembro de uma história, essa história foi contada pelo Richard Simonetti, salvo engano, no livro Atravessando a Rua, de uma menina que ela coordenava a mocidade de uma instituição espírita. Então, dentro do ambiente espírita, ela era uma pessoa invejada, uma pessoa caridosíssima, meiga, afável. Sim, ela tinha os melhores sentimentos que um ser humano possa desenvolver. Então, todo mundo gostaria de ser igual a ela, né? Certa feita, ela fazendo aniversário, o grupo resolveu fazer uma festa surpresa para ela, esperou que ela fosse embora para o seu lar, e um tempo, assim, alguns minutos depois, eles desceram, né? O grupo desceu, aquele monte de jovens tocando violão, cantando, cada um ali levando refrigerante, um doce, um bolo, para fazer uma festa surpresa. Aproximando-se da residência dela, eles ouvem gritos, berros. E aí um membro se aproxima mais para entender lá o que estava acontecendo, e espreita lá pela janela, ela agredindo verbalmente a mãe, passando para quase uma agressão física, enfim, xingando, utilizando as piores palavras com a sua mãe, inclusive dizendo que ela não aguentava mais, que ela tinha vontade de ou mandar a mãe embora, ou que a mãe morresse, ou que ela fosse embora, mas extremamente agressiva. Ou seja, uma pessoa que tinha um comportamento na casa espírita e um comportamento diferenciado fora da casa espírita. Por isso é que nós temos que entender que há uma diferença entre você ser humilde e estar humilde. Estar humilde, todos nós estamos, né? Principalmente quando nós estamos no ambiente espírita, estamos no ambiente religioso, muitas vezes numa convivência com um ente querido, com as pessoas mais próximas. Então nós estamos. Agora, não somos humildes. Porque quando eu estou espírita, a minha atitude, quando eu sou, né, nós somos espíritas, estamos humildes, as nossas atitudes elas são muito bem pensadas, muito bem arquitetadas,
muito bem, assim, de alguma forma, trabalhadas. Quando a pessoa é humilde, o comportamento dela é natural, aonde quer que ela esteja. Ela, em hipótese alguma, vai entrar em contradição. Não vai. Analisemos a vida dos grandes mártires do cristianismo. Olha como é que Chico agia diante de uma agressividade, né? Como Chico era, ele agiu com a madrinha dele, né? Onde ele era extremamente agredido, quando ele sofria algum tipo de violência. Olha a forma como é que o Chico ele se comportava. Hoje a gente vê o próprio Divaldo, né? Tudo que Divaldo passou. A gente tem tantos outros, a irmã Dulce, a Madre Teresa. São exemplos de cristãos que nos ensinam a forma como age um ser humilde. Diferentemente de nós ainda que agimos pelo orgulho, mas às vezes camuflamos o orgulho para uma ação de humildade. Então nós não somos humildes, nós estamos humildes. Deixamos que o ego inflado ele fale mais alto do que qualquer coisa, porque muitas vezes nem percebemos, mas quase sempre as nossas ações caritativas, por isso que o Espírito fala que se nós não formos humildes, nós não faremos a caridade, porque essas ações elas são na iminência de recebermos alguma coisa em troca, de sermos reconhecidos como seres caridosos, né? Ou seja, de saber o que uma mão faz, uma mão vai saber o que a outra está fazendo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, como nos ensinou Jesus. Então a dificuldade que a gente tem de fazer a caridade, como ele fala, pela falta de humildade, a gente vai entender o que Emmanuel nos fala, quando ele, no livro Vinha de Luz, quando ele vai retratar sobre a esmola, e ele apresenta então a ideia de fazer a caridade entre o dar, aquilo que tem, e dar o que detém, né? Então ele vem fazer que todos nós damos o que nós temos, mas quase sempre não damos o que nós detemos. Porque dar o que nós temos são os bens materiais. Nós temos um salário, nós temos um arroz, temos um feijão, temos uma cesta básica, então a gente tem capacidade de dar. São coisas que nós não levaremos quando nós retornarmos ao mundo espiritual. Então, aquilo que nós detemos, que nós construímos, que nós conseguimos, que são coisas nossas mesmos, que nos pertencem, que nós levaremos para o mundo espiritual, não são os sentimentos. Então é isso que vai realmente ter valor quando nós realizamos uma caridade material nesse orbe terrestre, que vai direcionar todas as outras caridades, né? Ou seja, aquilo que nós construímos, que nós detemos, nós temos uma dificuldade imensa de conseguir, porque não é fácil. Trabalhar, deixar de lado o orgulho para buscar a humildade, não é coisa que a gente vai conseguir no estalar de dedos, né? Como eu disse, no piscar de olhos, não. Isso aí talvez vai levar muitas e muitas e muitas encarnações. Nós não sabemos quando. Mas eu já dizia um grande poeta, né, que se eu sei aonde eu quero chegar, eu tenho que escolher a estrada e o jeito de caminhar. E nós sabemos aonde nós queremos chegar. Porque o objetivo de todos nós que nos encontramos, tanto encarnados quanto desencarnados, principalmente no estado de erraticidade, que é o nosso processo de reencarnação, ou seja, pelas reencarnações, pelas oportunidades que nós temos, é que a gente vai estar buscando desenvolver os nossos melhores sentimentos, né? Nós sabemos que não é fácil, porque Jesus também nos ensina que aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se rebaixa será elevado, nos mostrando que a nossa condição aqui na Terra ainda é de uma inferioridade espiritual e que muitas vezes, consciente e inconsciente, nós nos colocamos num patamar de superioridade em relação aos nossos irmãos. É uma história também que eu gosto de contar para a gente mostrar essa coisa do orgulho, né? Porque a pessoa que ela se eleva, deixando o orgulho sobrepor a humildade. Nós já, dentro do movimento espírita, nós conhecemos o Alto de Fé em Barcelona,
que aconteceu no mês de outubro de 1861. Um livreiro na Espanha, em Barcelona, ele pede que Allan Kardec enviasse a ele 300 obras da doutrina espírita. E Kardec cumpre todas as regras, né, todas as leis, todas as normas e envia esse livro para a Espanha. Chegando no aeroporto, a alfândega, esses livros são apreendidos a mando do bispo de Barcelona, Antônio Palau de Termes. Ele manda apreender aquelas obras, né, porque eram contrárias aos ensinos da igreja, né? Eram obras apócrifas. Então ele manda prender, e nessa data, em 1861, que é chamado Auto de Fé em Barcelona, porque ele manda queimá-las. Essas obras são queimadas em praça pública. Kardec queria entrar com processo para resgatar as obras, mas aí os espíritos disseram, não, Kardec, não faça isso. A partir daí a gente vai ter um outro movimento da doutrina espírita. E realmente, né, pela curiosidade, porque nem todas as obras foram queimadas, o vento levando, espalhando os papéis que ficaram, aguçando a curiosidade das pessoas, a doutrina espírita teve um crescimento enorme na Europa. Mas o que chama a atenção em tudo isso é porque tempos depois, início de 1862, esse bispo ele desencarna. Ele desencarna e 6 meses após o seu desencarne, ele vai até a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para falar com Kardec. Então ele se apresenta num estado de sofrimento, né, pedindo prece, pedindo perdão, pedindo desculpa, perdão e né, pelo que ele fez, pela ignorância dele não conhecer e não ter um outro entendimento. Então, no mundo material, ele era um ser, estava em estado de elevação, se colocou nessa condição de elevação, mas no mundo espiritual, ele estava lá embaixo, muito aquém, além daquela situação, né, que ele imaginava que ele teria quando desencarnasse. Então, é o que Jesus está colocando. Quanto mais você se coloca no patamar de orgulho nesse mundo material, no plano espiritual, a sua situação vai ser de extremo sofrimento, né? Diferentemente de quem se coloca numa condição de humildade aqui. Porque o grande problema do nosso hoje, quando a gente fala de humildade, é que às vezes a gente confunde humildade com quando a pessoa é boba, né? Quando a pessoa é subserviente, quando a pessoa ela é extremamente simples, ela se deixa enganar com facilidade, né? A gente vai confundindo a condição socioeconômica, às vezes, né? Aquelas pessoas pobres, né? Materialmente falando, enfim. Mas não é, gente. A humildade, ela é bem diferente dessas situações. Tanto é que nós temos uma mensagem do Chico, que eu achei bem interessante, no livro intitulado Dinheiro, né? Eu achei bem legal quando ele vai falar das criaturas humildes, né? Que o Chico nos diz assim: existem criaturas altamente tituladas nas convenções do mundo que trazem consigo uma fonte viva de humildade no coração, enquanto que há mendigos de rosto desfigurado que carreiam no íntimo a névoa espessa do orgulho, a empanar-lhes o entendimento. Há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza e pobres, lamentavelmente ricos de soberbice. Então, humildade não tem nada a ver com condição socioeconômica, né? Então, a gente tem que aprender a distinguir isso. Por isso é que tem uma frase atribuída à Madre Teresa, que ela disse que ela conheceu tantas pessoas ricas, tantas pessoas pobres, mas pobres, que o único bem
que possuíam era dinheiro, e muito dinheiro. Ou seja, nos apresentando de uma forma bem contundente como deve ser a nossa condição enquanto nós estamos aqui no mundo material, porque nós não estamos aqui de passagem. Nós não estamos nesse mundo aqui vivendo como nós estivéssemos num grande piquenique, né? Nós entramos nesse mundo com um objetivo. Nós temos um motivo claro porque aqui nos encontramos. Não estamos aqui com a mera passagem. Nós temos que entender que nós somos seres espirituais tendo uma experiência material e não seres material e que um dia teremos experiência espiritual. Não, nós somos seres espirituais. Não somos criados para o sofrimento. Ninguém nasce perfeito. Da mesma forma que ninguém nasce mal, né? Ninguém nasce orgulhoso, ninguém nasce humilde. Tudo isso são conquistas do ser espiritual, através de um árduo trabalho da transformação intelecto-moral. Porque, como eu disse, é uma diferença enorme entre mudar e transformar. O ser mudado, ele tem uma ação pensada, porque ele age de fora para dentro. E o ser transformado, onde ele se encontrar, a ação dele é natural, porque ele age de dentro para fora, né? Para a gente poder entender essa mudança e transformação, é um exemplo que nós podemos citar aqui. Pega uma pessoa que era ateia, e de repente ela entra na doutrina espírita. Antes não acreditava em Deus, talvez era materialista, né? Orgulhosa e outros sentimentos negativos. Então ela adentra uma casa espírita, conhece o espiritismo. Ou seja, ela acredita na reencarnação, ela acredita na caridade, ela passa a desenvolver atividades caritativas, distribuindo cestas básicas, participando das atividades do centro, fazendo sopa, das campanhas, né, fazendo culto do evangelho no lar, participando das palestras e por aí vai. Então, quando ela se vê diante de uma situação, por exemplo, de que ela acredita na encarnação, né, então ela vai estar sempre agindo em conformidade com esses conhecimentos, né? Então ela mudou. Ela não acreditava em encarnação, passou a acreditar. Ela achava que caridade, né, era assistencialismo e que isso era coisa do governo, ela passou a desenvolver a caridade não com a visão assistencialista. Então, mudou a concepção que ela tinha antes, mudou para agora. Isso é a pessoa mudada. Mas o que é a pessoa transformada? Vamos pegando esse mesmo exemplo. Houve essa mudança. De repente, aparece uma possibilidade, uma oportunidade para ela perdoar um ente que ela fez mal e que fez com que ela desenvolvesse os piores sentimentos. Então apareceu uma oportunidade dela perdoar. E ela disse assim, não perdoo, não perdoo. Então, ela não está transformada. Ela está mudada, mas não transformada. E a busca nossa é pela transformação, que não vai acontecer agora, gente. Não vai. Não adianta o espírito ir para a casa espírita fazer tantas coisas bonitas e achando que ele já desenvolveu os melhores sentimentos. Com certeza, alguns ele já conseguiu, mas, gente, buscar sempre o autoconhecimento. Entender e aceitar e enfrentar os verdadeiros sentimentos negativos que trazemos em nós. Não tem ser perfeito nesse mundo. Os espíritos comparam a Terra a uma penitenciária ou uma prisão. Então, todos nós somos delinquentes ou somos prisioneiros. Mas que bom que o Deus misericordioso, justo, perfeito, maravilhoso, nos dá sempre a oportunidade do recomeço, para que a gente busque conquistar algo que nós venhamos a deter algum dia e que nós nunca vamos perder, que são os nossos melhores sentimentos, né? Então a nossa evolução ela vai se processar assim. Não é fácil, não é algo que requer muitas e muitas e muitas lutas. Por isso é que os espíritos nos falam, né, que a luta a ser travada é contra nós mesmos, não é contra o próximo. E que bom que nós temos o conhecimento, porque é a partir do conhecimento é que a gente vai desenvolvendo de uma forma mais contundente, mais equilibrada
os nossos melhores sentimentos na relação comigo e com o nosso próximo. Tá bom? Mais uma vez, obrigado a todos, que Jesus nos ampare, nos proteja e nos abençoe sempre. E até uma próxima. Fiquem com Deus.